Seu Taná, parabéns pela iniciativa de roteirizar uma história tão importante. E eu queria saber do senhor como surgiu essa ideia e o que você espera com o filme? Qual a mensagem que você quer passar com o filme? Primeiro, eu que tenho que agradecer, né, a produção, ao pessoal que está aí elaborando esse filme, né, falando, num caso específico, a Raul Soares, mas que realmente vem trazer a possibilidade de ser colocado uma verdade histórica, né? As pessoas hoje ainda são muito confusas, estão muito confusas com toda uma situação que acontece hoje no país, mas a maioria, acima de 90%, normalmente 64 é apenas uma data, não tem um fato concreto sobre 64. Esse filme vai ajudar você a esclarecer algumas coisas nesse sentido. Vamos procurar nos cercar de pessoas que têm condições artísticas, técnicas para a realização do projeto, mas o meu objetivo, dentro da minha vida, eu passei 64 como um ativista sindical. Meu irmão, Cid Salgado, era presidente do Sindipetro da refinaria Duque de Caxias. E eu era sindicalista, ativista, no Sindipetro de Cubatão, que era, como hoje, engloba toda a Baixada Santista. E é lógico, naquele momento, eu estava totalmente envolvido nos trabalhos sindicais, como ativista sindical, participando das assembleias, participando de todo aquele momento político, né? E depois nós fomos vendo que isso ficou um pouco não absorvido pelo conhecimento público. Isso se explica facilmente, eu vou dar um preâmbulo, né, do porquê de que isso aconteceu. Porque você não tinha nenhum destaque de mídia naquele momento de 64, em 1º de abril de 64, quando aconteceu o golpe militar, você não tinha ninguém de projeção midiática, né? Eram pessoas, normalmente, pessoas adultas, pais de família, que tinham filhos, netos até, e que eram pessoas que estavam participando do movimento sindical. E, na verdade, o grande confronto naquele momento foi exatamente um pensamento em termos das reivindicações sindicais, onde você tinha o maior núcleo de participação intensa, era a cidade de Santos, era a Baixada. Santos era conhecida naquela época como a Moscou brasileira, a Cidade Vermelha, né? E quando veio o golpe militar, houve uma resistência aqui na cidade de Santos, principalmente pelos sindicatos, né, com seus representantes, não pelas suas lideranças, porque as suas lideranças tiveram que se esconder, não podiam participar, se expor, porque estavam prendendo todo mundo, né? O Exército, naquela época ainda, também apoiado pelo DOPS e pela Polícia Federal. Entendeu? Então, Santos teve todos os seus sindicatos e trabalhadores sob intervenção. Houve uma intervenção militar, depois do golpe, e todos os seus presidentes, né, todas as suas lideranças sindicais foram presas, ou tiveram que ficar na ilegalidade, escondidos, né? Mas eram pessoas que eram pais de família, não eram pessoas que tinham, na sua convivência familiar ou social, pessoas com um poder tanto de mídia como econômico. Ao contrário, eram pessoas simples, pais de famílias, né? Com crianças, com filhos, com netos, essa coisa toda, e realmente se protegeram para que não houvesse uma coisa pior ainda do que realmente teve. Infelizmente, era uma situação em que
não apenas o golpe militar atingiu essas lideranças, como atingiu todos os seus familiares. Todos ficaram a Deus dará, sem uma possibilidade de sobrevivência. Meu irmão, como era presidente do Sindipet do Duque de Caxias, pertencia à CGT naquela época, era representante dentro da CGT dos funcionários da Petrobras. Ele teve que sumir. Ele, sabe, passou a viver na ilegalidade, foi para uma favela no Rio de Janeiro, que não existe mais, favela do Esqueleto, onde tinha todo um trabalho sindical, político e ideológico dentro dessas comunidades mais carentes. Entendeu? Eu tive que ir no Rio de Janeiro, que eu não era diretor do sindicato, eu era apenas um ativista, buscar 4 sobrinhas, mulheres, e a minha cunhada, que moravam num bairro simples, no Rio de Janeiro, chamado Bairro Jabur, entre Bangu e Campo Grande. Era uma espécie de um BNH, de um conjunto residencial popular. Era uma casa que tinha, ele tinha ali criação de galinhas, aquelas coisas que você normalmente tem dentro de casa, quando você mora numa casa com quintal, essa coisa toda. E eu, quando fui buscar, primeiramente, na verdade, quem foi buscar foi a minha irmã. Depois eu fui buscar coisas que tinham lá na casa, tinham deixado, para ter uma condição de subsistência. Roupa, né, as coisas mínimas de possibilidade de sobrevivência daquela família. E quando eu lá cheguei, o que eu encontrei? A casa totalmente destruída. Eles tinham matado, por exemplo, todos os animais, cortado cabeça, jogado espalhado pelo quintal inteiro, tinham rasgado tudo quanto era sofá, poltrona, cadeira, procurando, né, uma literatura comunista, como eles diziam, né, procurando algum indício que levasse à confirmação daquela ação, né, de reivindicação socialista. Então, eu convivi com isso, trouxe minhas sobrinhas para cá, eu continuei trabalhando na Petrobras, e aí comecei a participar mais ativamente dos sindicatos, né? Naquela época. Posteriormente, eu fui preso, interrogado, para saber onde se encontrava meu irmão, muito mais do que eu, porque eu era apenas um participante da Assembleia. E em 68, né, eu fui demitido da Petrobras e fui cassado. Mas em 64 eu convivi isso, normalmente dando um apoio estrutural para a família do meu irmão, minha cunhada e minhas sobrinhas. E aqui organizamos também diversos movimentos que contribuía para a sobrevivência dessas lideranças sindicais. Você pegava uma parte do seu salário e colocava para as pessoas, uma pessoa encarregada, de levar comida para a família que estava completamente sem condições de sobrevivência, né? E isso, na verdade, nunca foi... porque 68, qual é o idealismo de 68 é tão grande como o idealismo de 64. Mas nessa situação idealística de 64, essas famílias agredidas, né, tanto psicologicamente como materialmente, passaram a evitar que seus parentes participassem do movimento sindical. E as pessoas com quem se relacionavam no movimento sindical também começaram a ter um receio dessa participação, porque, na verdade, todos os sindicatos eram sindicatos sob intervenção, nomeados pelo governo militar, e com isso abriu um vácuo, né, de participação em termos de reivindicação ideológica e realmente de uma postura política dentro desses fatos. Daí o que aconteceu? Nesse momento, começou a surgir aquilo que já tinha sido agredido antes, e que foi uma coisa também que foi bastante divulgada, o movimento estudantil. Tinham fechado a UNE, tinham fechado as entidades estaduais, prendido ou procurando prender os presidentes dessas entidades naquela época, que hoje, né,
Nós temos naquela época, era Zé Serra, era Zé Dirceu, era Vladimir Palmeira, né? E aquilo começou a revoltar aquela parte da sociedade que não era parte do trabalhador na indústria, na fábrica ou no comércio, mas eram pessoas que frequentavam universidades, que tinham relação com pessoas que eram artistas, pessoas que eram intelectuais, né? Que eram pessoas que realmente tinham uma estrutura familiar do qual não dependia deles. Eles é que dependiam dessa estrutura familiar. A estrutura familiar, você teve, vou pegar um exemplo, Vladimir Palmeira, que o pai dele era dono de Alagoas, era dono de usina de açúcar, né? Então, era inclusive governador do estado nomeado pelo golpe, né? Então ele tinha recursos financeiros, né? Ele não atingiu a família dele, ele só atingiu a ele. Em 64, atingiu a liderança sindical e a família dessa liderança, né? Tem o Nelson Rodrigues, né? Que tinha o seu filho Nelsinho, que também participava, que também, né? Isso começou o quê? A dar uma possibilidade, intelectuais, como Flávio Rangel, como o Ziraldo, o Sérgio Cabral pai, entendeu? Eram pessoas que tinham um poder de comunicação através de seu trabalho, ou em jornais, ou naquela época em TV, mas a TV ainda estava não tão influente como é atualmente. Mas, de qualquer maneira, um filho de um Vladimir Palmeira, que era o filho dele, né? Que era o governador, que era... Na hora que foi, começou a levantar toda uma opinião pública através da mídia, dizendo, né, da prisão, da morte dessas pessoas. E isso é que ficou para a população brasileira, porque isso é que foi mais divulgado. 64, de uma certa forma, ela não foi dada a um conhecimento público como foi nesse momento. Então, eu acho que o filme Raul Soares traz exatamente a possibilidade de você, pela primeira vez, falar de 64. Porque quando você vê filmes hoje, ou programas de televisão, ou minisséries, você vê praticamente reforçando o 68. Você não vê colocando 64. Então, o Raul Soares vai possibilitar isso, e mais importante ainda, mostrar o que nós devemos, como trabalhadores, àquelas lideranças que sacrificaram, deram a sua própria vida, colocaram em risco a sua família, né? Dificultaram o seu dia a dia, para que hoje nós tenhamos uma democracia que a gente tenha a possibilidade de falar e de se manifestar, né? Apesar de todas as burrices cometidas durante esse período todo. Entendeu? Porque muita burrice, né? Você vê que algumas lideranças políticas partidárias são frutos de uma burrice ideológica total, né? Naquela época não existia essa burrice, porque a participação ideológica era através de uma formação política das pessoas que participavam, né? Hoje houve uma agregação política, hoje você não tem mais essa preparação política, a pessoa entra num partido, não interessa qual seja, através apenas de uma disponibilidade pessoal, numa crença pessoal. Transformou, nós não temos uma postura ideológica política definida corretamente como deve ser definida dentro de um processo democrático e dentro de uma contestação não de regime, que nunca mais foi contestado, mas sim do sistema, mostrando o caminho que diferencia um sistema socialista, por exemplo, de um sistema capitalista. É lógico que a pessoa vai ter depois a opção de escolher qual o caminho que ele quer. E não apenas fazer um movimento reivindicatório, apenas ser uma base política. Então, essa burrice que nós passamos a receber, a ter, né?
ela é consequência da falta desta consciência da população brasileira. A mídia transformou o consumismo no idealismo, né? As pessoas querem ter, né? E poucas pessoas lutaram, infelizmente, para que isso não acontecesse. Infelizmente, Santos, né? A Baixada, foi muito, produziu muito dessas pessoas. Eu dou como exemplo, talvez aquele que foi o mais coerente e mais contestador da briga apenas pelo regime, contra ou para sustentar esse regime, e não para modificar um sistema, que é o santista Plínio Marcos, nosso amigo, né, nosso companheiro de trabalho e nosso companheiro de luta. Uma pessoa com uma clareza política, apesar de não ser partidário, nunca teve filiado a partido nenhum, mas tinha uma clareza política de toda essa situação consumista que leva muito mais você a pensar apenas na sua individualidade do que no coletivo. Você pensa muito mais no consumismo do que nas suas necessidades naturais. Então, acho que o filme sobre esse tema possibilita você deixar um grãozinho de areia nesse deserto para contribuir, né, para as pessoas entenderem, aqueles que forem ver esse filme, entenderem o que realmente a consequência de 64 trouxe até hoje, né? Eu falo que nós vivemos num momento de burrice política. Sabe, as pessoas, às vezes, com a maior boa intenção, lutam por seus ideais, mas não tem uma base de discussão política. Você fica numa superficialidade, né? Você não conhece, você não sabe, muitas vezes, as pessoas não sabem nem a diferença entre você melhorar um regime, ou atuar dentro de um regime, ou ser uma oposição de um regime, e você ser oposição a um sistema, onde você modificaria um comportamental econômico total dentro da nação que você vive. Eu acho que o Raul Soares vai possibilitar, pelo menos, alguns toques nesse sentido. É o nosso objetivo, mostrar aquilo que nós devemos agradecer o tempo todo essas lideranças sindicais que se sacrificaram por nós. Nós estamos aqui hoje graças a eles, né? E o que significou isso de confronto e de conflito com o regime militar. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado pela entrevista. Não sei se foi muito